Salve meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Rex e, bom, basicamente hoje a gente vai fazer um vídeo bem interessante sobre aquele anime da vampirinha. Sim, para quem não sabe de qual anime da vampirinha a gente está falando, se trata de Yofukashi no Uta, que seria um anime relacionado justamente a um garoto estudante de ensino médio que simplesmente quer ter um romance, um relacionamento com uma vampira. Na verdade, não é que ele quer ter um relacionamento com uma vampira, vamos explicar essas coisas bonitinha. Na verdade, ele conhece uma vampira e conhece a vida noturna. E essa vampira apresenta a ele uma vida noturna e basicamente diz pra ele o seguinte, que se ele quiser, ela pode fazer com que aquela vida noturna se torne simplesmente a realidade dele, se torne o que ele viveria na vida real. E com isso, esse garoto basicamente começa a aceitar, e para ele poder se tornar um vampiro, basicamente, ele teria que seguir e fazer uma única coisa, se apaixonar por ela, porque aí, quando ela sugasse o sangue dele, ele se tornaria um vampiro. E bom, essa é a premissa de todo esse anime. A gente basicamente acompanha esse anime, o garoto tentando fazer ficar apaixonado pela vampira, para poder se tornar um vampiro também e aproveitar a noite. Mas bom, esse anime fez bastante sucesso nessa temporada, tem 13 episódios e acabou hoje, no dia 29/9. E uma coisa me chamou muita atenção. Por que será que ele fez tanto sucesso? Por que será que ele é tão interessante e tão legal? Seria só um romance besta, bobo, que simplesmente chama a atenção? Ou tem algo de especial nele? E bom, analisando os episódios dele, eu comecei a perceber que sim, tem coisas muito especiais nesse anime. Coisas que não são tão comuns. E que enquanto eu falo sobre elas, vão passar algumas cenas dos episódios que eu vou falar na sua tela, então fique tranquilo, não vai ser difícil de você acompanhar. Bom, basicamente a gente vai falar de 5 pontos que fazem com que esse anime se torne extremamente especial e único pra você. É claro, haverão spoilers até o episódio 12, então sim, não haverá um spoiler do último episódio. Mas vamos falar alguns fatos e algumas coisas que acontecem durante o anime. Então, se você quiser ficar totalmente desavisado, não viu esse anime, eu já deixo claro que eu recomendo muito ele. E veja pelo menos até o episódio 12 e depois venha ver esse vídeo, tá? Se você viu o episódio 13, basicamente as coisas não devem mudar pra você. Mas, bom, vamos começar por tópicos. E o primeiro tópico seria romance e coisas relacionadas a amor. Bom, esse é um episódio que eu acho bem interessante. Esse é o primeiro tópico, eu acho que é o tópico mais superficial que esse anime trata, que é basicamente do romance. Então, ele tem que tentar se apaixonar pela vampira, mas basicamente, por mais que ele nunca tivesse beijado ninguém, o beijo dela é especial, é carnal, faz com que ele tenha instintos carnais, mas a gente vê que isso de fato não é amor. Isso não faz com que ele goste de fato dela, faz com que simplesmente ele tenha uma atração física muito grande por ela. E mostra como que a atração física é bem diferente de amor. Esse anime escancara isso várias vezes, quando simplesmente a nossa Nazuna deixa o protagonista extremamente à vontade e querendo algo a mais. Mas isso mostra que é uma coisa totalmente física e não psicológica. Ele não ama ela, de fato, mas simplesmente sente uma atração física por ela. E esse anime escancara a diferença entre amor e atração física. Além disso, a perda acaba sendo bem mostrada também no anime. E também o valor que a gente dá para as pessoas. Porque às vezes na nossa cabeça alguém é totalmente especial e a gente não trata essa pessoa tão especial quanto a gente pensa. Isso pode ser bem retratado pelo melhor amigo do protagonista, que sempre achava que eles eram muito mais próximos do que o próprio protagonista via às vezes eles sendo. E então, basicamente, a gente consegue ver diferentes relações. A própria outra grande pessoa ali do protagonista, que se dizia assim amigos, mas tinha essa menina, claramente mostra que, na verdade, ela era próxima sim do protagonista. E não só próxima como talvez tenha alguns sentimentos, mas não soube valorizá-los a ponto de fazer com que o protagonista ficasse apegado a ela. Então, basicamente, a gente sente uma relação relacionada a amor, perca, valores e a importância de mostrar o valor para o outro também entender que a relação é importante e o quão é complexo amar alguém, muito mais difícil do que sentir alguma atração física. Bom, o segundo tópico que eu gostaria de colocar pra cá seria justamente do brilho da fuga do cotidiano. Esse seria um tópico que aparece bastante no nosso anime. E esse tópico basicamente é uma coisa bem interessante, porque ele é bem claro desde o começo, quando o protagonista começa a parar de ir pra escola e contemplar a noite é muito legal e é muito divertida, mas ele fica em destaque principalmente no episódio 12, onde o protagonista está conversando com a vampira e tudo mais, e basicamente a Nazuna vai falar pra ele que o que faz a noite ser especial é que ela não é o cotidiano do protagonista. Na verdade, aquela noite é especial porque o protagonista não está acostumado a viver aquilo.
mas que ele mesmo pode reparar que a partir do momento que ele começou a viver aquilo começou a perder o brilho pra ele, porque já se tornou parte do cotidiano dele. Então basicamente a gente percebe como que as coisas na verdade só têm sentido e só são tão especiais quando fogem do nosso cotidiano. E para que elas consigam fugir do nosso cotidiano, a gente precisa ter um cotidiano. Ou seja, basicamente tudo só é especial porque tem coisas que são comuns. A gente querer viver somente de coisas especiais simplesmente não faz sentido. E esse anime explicita isso de uma forma bem legal. Afinal, quando você tenta fazer com que o especial se torne o seu comum, na verdade, você simplesmente está fazendo com que o especial se torne cansativo também. E o comum talvez um dia se torne especial. A gente vê isso várias vezes quando a Nazuna também às vezes pensa e fala da escola e tudo mais, como algo que ela talvez tivesse vontade de conhecer. Afinal, infelizmente, como ela é uma vampira, ela não tem essa oportunidade. Então basicamente a gente começa a perceber como que esse anime não se trata só de curtir a noite especificamente, mas sim fugir do seu cotidiano. Quanto isso é gostoso, mas ao mesmo tempo, o quanto que quando seu cotidiano vira o comum não tem tanta graça. Logo, essa coisa que é especial também acaba perdendo a graça. Um outro tópico bem importante é basicamente o apoio independente do que. Isso é muito interessante, porque basicamente quando o protagonista decide virar um vampiro, a grande amiga dele lá era contra e tudo mais, até que eles encontram esse amigo aí de infância dele, né, que pra ele era mais amigo do que parecia, mas que basicamente depois de uma longa conversa simplesmente apoia o protagonista. Independente se a decisão é inteligente ou estúpida, ele simplesmente apoia. E isso mostra como que a gente pode pedir apoio das pessoas que a gente ama, independente quase pra quê, sabe? Independente do para que a gente precisa, mas se a pessoa gosta real da gente, talvez ela possa nos apoiar nessa decisão, mesmo que seja uma coisa estúpida, como é o caso do nosso protagonista. Mas também, uma coisa que é bem interessante é que não é só porque você apoia que você não pode ser contra ou levantar pontos pra pessoa pensar. Isso acontece basicamente no episódio 11 ou 10, se eu não estou enganado, onde essa garota ela é atacada, né, por um professor que tinha se virado um vampiro e não se alimentar. E o cara simplesmente pergunta pro protagonista: é isso que você quer se tornar? Realmente é isso que você pretende se tornar? Você sabe que a possibilidade disso acontecer existe? E, bom, você levanta tópicos pra pessoa pensar. Não quer dizer que ele não vai te apoiar ou algo do gênero, mas quer dizer que, bom, você tem alguns pontos pra provar e pensar pra se isso realmente é o melhor pra você e pra quem tá à sua volta. E que o apoio vai até o momento em que você não tá atrapalhando os outros. A partir do momento em que você começa a interferir também na liberdade e na segurança dos outros, aí esse apoio realmente tem que ser revisto. Bom, um outro tópico bem importante é o propósito do porquê a gente quer. Isso eu achei bem legal, porque esse anime basicamente ele faz com que o anime inteiro, a premissa do anime inteiro seja que o protagonista quer se tornar um vampiro. E bom, no episódio 12, praticamente a gente tem uma pergunta da detetive que é precisa. Por quê? Tipo, a gente basicamente tem que pensar no porquê. O protagonista diz que é porque ele quer curtir a noite, mas ele já não estava curtindo esse tempo todo do anime à noite sendo um ser humano? Por que ele teria que virar um vampiro para continuar curtindo a noite? Ele já curtia a noite. Simplesmente não tem sentido. Ele não quer ter uma super força, ou algo super especial, incrível, ou então simplesmente se tornar o melhor, ou de fato querer virar um vampiro por ser uma pessoa que quer prejudicar as outras. Não! Ele quer virar um vampiro porque ele quer. E a gente pode até pensar que ele quer virar um vampiro por causa da Nazuna ou algo assim, mas também não faz sentido. Afinal, ele na verdade quer se apaixonar por Nazuna para virar um vampiro, e não o contrário. Então, o porquê ele quer aquilo? Nesse momento a gente começa a repensar nossas rotas. E é interessante que esse anime mostra isso, porque às vezes a gente segue cegamente algo na nossa vida, e uma hora a gente para e fala por quê. E se a gente conseguir falar e parar e pensar o porquê antes, talvez a gente consiga inclusive redefinir nossa rota com muito mais facilidade. Esse anime traz essa reflexão bem interessante. Por que você quer se tornar aquilo? Você já parou para pensar nisso hoje, por exemplo, ou algo do gênero? Pode ser que você simplesmente se interrogue e perceba que o que você está fazendo para sua vida não é o que você quer para seu futuro. Esse anime traz isso muito bem, e é um baita exemplo desse tópico. E bom, para acabar, eu acho que o tópico mais interessante que esse anime trouxe para mim é exaustão do trabalho e o brilho de existir. É uma questão meio existencialista, é de um episódio bem específico na verdade, e eu tô falando do episódio 6. Um episódio onde basicamente o nosso protagonista vai entrar ali para fazer a massagem no lugar da Nazuna. E basicamente ele vai encontrar uma mulher que trabalha bastante e tudo mais. E ela tá com uma certa crise existencial ali, porque ela percebe que o trabalho dela é bem forte, é bem complicado. E bom, ela tem que trabalhar sem parar.
E, bom, até que o nosso protagonista chega e fala, por quê? E basicamente ela fala que tem que trabalhar, porque a vida de adulto é assim, as coisas são assim, as coisas funcionam assim. E basicamente eles vão começar a conversar. Bom, primeiro ponto que é interessante é o ato de existir. A noite pra eles não era interessante porque eles iam beber, se divertir, fazer algo. Não, na verdade a noite era interessante pra eles porque eles viviam numa cidade vazia. E graças ao ponto de eles viverem numa cidade vazia, era possível com que eles fossem em mercados, andassem na rua sozinhos, curtissem a própria existência individual deles. E basicamente isso é um ponto bem interessante, porque a gente percebe que o nosso próprio ato de existir, nossa própria solitude, pode ser uma companhia maravilhosa. O anime, nesse ponto, ele contempla o ser e não o fazer. Você ser algo que te completa, você ter um tempo para se sentir completo, é algo muito positivo. Esse anime valoriza muito nesse momento o ócio produtivo. O nosso ócio, às vezes até sozinho. A nossa solitude, nossa capacidade de sentir só e bem. Uma das coisas mais difíceis que o ser humano pode ter. Às vezes, inclusive, por falta de tempo. Às vezes ficamos tão ocupados fazendo coisas que o pouco tempo que nos sobra a gente quer gastar usando para ficar com pessoas que a gente ama. Sendo que às vezes o simples ato de você sair sozinho, numa noite, em uma cidade tranquila, sem ser julgado, pode te fazer muito bem. É um ponto muito bem trazido por esse anime. E sobre a exaustão do trabalho, de novamente tem essa discussão levantada. Beleza, você trabalha, você ganha dinheiro e tal. Mas se seu trabalho tira todo o seu tempo de vida, do que adianta você trabalhar? Em que momento você vai curtir esse dinheiro? Quando tiver com 60, 70 anos, aposentado? Nesse momento, esse dinheiro vai valer de fato alguma coisa? É um ponto muito importante para lembrar, pensar e refletir. Se você faz alguma coisa que você ama, beleza. Mas se você faz uma tarefa muito complexa que você odeia fazer, vale realmente a pena você trabalhar e dedicar tantas horas do seu dia, todo santo dia, para fazer aquilo? É um ponto de fato pra gente sempre pensar. E, bom, esses foram 5 tópicos que eu levantei pra gente falar um pouco desse anime, que de fato é um anime muito bom. Recomendo pra todo mundo, pra quem não viu ainda e foi teimoso e viu até agora. E o Fukashi no Uta é um anime especial, que levanta bastante tópicos, não somente sobre amor, romance e tudo mais, mas sobre questões bem interessantes e bem mais pensantes. Eu gostei bastante. E, bom, espero que vocês também curtam o anime. Peço, é claro, que vocês curtam, se inscrevam e compartilhem o nosso canal. Muito obrigado. E agora eu fui.